Amém, meu irmão? Vamos continuar então aprendendo a viver sem danos na vida, sem perda, sem prejuízo. O que nós já aprendemos com os 3 hebreus? Eles confiaram em Deus, eles creram em Deus e Deus estava com eles dentro da fornalha. Deus foi com eles dentro da fornalha e eles não sofreram dano algum. E com Daniel também aconteceu a mesma coisa. Daniel tinha sido, destacado entre os outros presidentes, os outros governadores, e ele tinha sido separado pelo rei para ser o braço direito do rei, só abaixo do rei Dario. E quando isso aconteceu, os outros presidentes, os outros governadores da província da Babilônia ficaram com inveja, com ciúme, e armaram uma cilada, uma situação diabólica, maligna para pegar Daniel. E eles fizeram um decreto que num período de 30 dias, se algum homem fizesse uma petição, uma oração a qualquer rei, a qualquer deus que não fosse ao rei Dario, que ele fosse lançado na cova dos leões. Olha aqui, todos os presidentes do reino, capítulo 6 de Daniel diz que todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei Dario, que seja lançado na cova dos leões. Então eles armaram essa cilada para prender Daniel, para tirar Daniel desse posto. Meu irmão, o diabo ele não muda. O diabo ele está sempre armando ciladas contra as nossas vidas. E nós só vamos cair nas ciladas dele se nós desobedecermos a palavra de Deus. Se nós não confiarmos em Deus, se nós ficarmos com medo das ciladas, das estratégias, das armadilhas do diabo, nós vamos acabar nos submetendo ao projeto do inimigo. E quando isso acontecer, você pode ter certeza, vai ter dano. O dano, eu volto a dizer, ele vem para aquele que não crê em Deus. Ele vem para aquele que desobedece a palavra de Deus. Para aquele que obedece a palavra de Deus, não tem dano, não. Não tem retaliação, não. Ah, pastor, então você acha que as coisas não ficam mais difíceis? Meu irmão, eu creio numa coisa. Esses ventos contrários, essas dificuldades, tudo isso é normal. O normal na vida daquele que crê em Deus é o diabo bravo com ele a vida inteira. O diabo não pode ser teu amigo, não. O diabo não pode tomar café com você, não. O diabo ele tem que olhar para você e falar assim, o que eu posso fazer para destruir a vida dele? Pastor, mas eu vou ficar com medo de você falando desse jeito. Medo do quê? Medo dele. Jesus já venceu ele na cruz. E se você tem Jesus, você está com um vencedor. Você já sabe o fim o resultado dessa partida. É o que eu sempre falo, uma vez lá atrás, porque faz tempo que o meu time, que é o Flamengo, não ganha nada. Então, uma vez lá atrás, o jogo, a final foi Flamengo e Botafogo. O Flamengo ganhou do Botafogo na final do Campeonato Carioca, só que eu não assisti porque eu estava na igreja, estava lá participando do culto. E eu fiquei sabendo do resultado depois. Aí no outro dia, eu fui ver o jogo, e aí eu estava assistindo o jogo ali num canal fechado, que era a reprise, e aí eu vendo o jogo, eu vendo o Botafogo atacando, e eu falei, meu Deus, e de repente eu falei, Marcelo, acorda, esse jogo já aconteceu, esse jogo já passou. Você sabe o resultado? O teu time ganhou. E dali para diante eu até dei uma ajeitada na cadeira, estiquei meu pé, coloquei em cima da mesinha do centro ali, falei, Botafogo, vocês podem atacar à vontade, eu sei que meu time ganhou. Meu irmão, eu e você, nós sabemos do resultado, eu sei que Jesus já venceu, ele já ganhou, mas o outro time vai atacar? Vai ter bola na trave, vai ter pênalti, vai ter de tudo, mas eu sei como é que termina essa partida. E quando eu sei, eu estou falando, eu creio que Deus já venceu. Então, para mim, se vai ter fornalha, se vai ser 7 vezes mais forte ou não, se vai ter... Não importa. O que importa é o seguinte, eu creio em Deus. Eu sei como é que as coisas vão terminar. Amém? Daniel, quando a Bíblia diz aqui, Daniel capítulo 10, versículo 10, quando ele soube que essa escritura tinha sido assinada, o que ele fez? Ele mudou? Não. Ele subiu no quarto dele, 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças a Deus, como ele costumava fazer. Ele não mudou em nada.
Ah, porque o diabo está bravo. Ah, porque tem um decreto assim. Ah, porque tem uma lei assim. Mas peraí. Eu sou do Senhor. A minha vida eu entreguei para Deus, não foi de brincadeira, não. Eu creio em Deus. Ah, mas se você fizer isso, vai sofrer dano? O dano não vem por obedecer a Deus. O dano vem se eu desobedecer o Senhor. E esse texto diz que o rei ficou sabendo. E o que o rei fez? Ah, Daniel, você fez isso? Fiz. Você orou para o seu Deus? Orei. Daniel, você sabia que a Escritura estava... Sabia que existia essa lei? Sabia. Daniel, infelizmente eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que lançar você para dentro da cova dos leões. Rei Dario, não tem problema. Não tem problema. Verso 16 disse: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei Daniel. O rei era amigo de Daniel, gostava dele, falou assim: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova. E o rei se dirigiu para o palácio e passou aquela noite inteira em jejum, não escutou música. E pelo romper da manhã ele se levantou e foi depressa lá. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus. Ei, isso é tremendo, hein? Meu irmão, eu e você, nós temos que ter um Deus igual Daniel tinha, de falar assim: o meu Deus, eu creio no meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu confio no meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano. Sabe por quê? Porque em mim foi achada inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele. Sabe por quê? Porque ele creu em Deus. Em quem você tem crido? Em quem você tem se dobrado? Diante de qual imagem você tem se dobrado? A quem você tem elevado as suas orações? Meu irmão, não importa o que eles estejam te pressionando, não importa o quanto a temperatura esteja alta, não importa as ciladas e as estratégias que o inimigo possa estar fazendo para te prender, para te sufocar, para te acuar. Não desista de crer na palavra de Deus. Não desista de crer em Deus. Não se submeta a nada, nem a ninguém, a não ser a esse Deus vivo da palavra. Por que os hebreus não sofreram dano? Porque eles creram em Deus. Por que Daniel não sofreu dano? Porque ele creu em Deus. Por que os discípulos, eles não sofreram dano nenhum quando eles foram e falaram no nome de Jesus e os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus, sem que eles sofressem dano? Porque eles obedeceram à voz de Deus, porque eles creram em Deus. E é isso que Deus quer da sua vida, é isso que Deus quer da minha vida. Seja livre disso, desse medo de fazer a obra de Deus, desse medo de se dispor nas mãos do Senhor. Simplesmente fale: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui, meu Deus, para te honrar, para te adorar. Eu estou aqui porque eu sou teu e o Senhor é meu, o meu Deus. Nós vamos agora responder a mais uma pergunta do nosso telespectador. Amém, meu irmão? Tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo, o Paulinho. Está perguntando aqui: Pastor Marcelo, qual a diferença do batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo? Vamos lá, Paulinho. O batismo nas águas, ele é a confirmação ou a demonstração de que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz, que ele ressuscitou e que ele está vivo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então eu estou praticando o que Jesus pediu para eu fazer. Eu estou obedecendo baseado numa fé. A minha fé é crer em Jesus. A obra da fé, batizar. Qual o resultado de fé mais obras? A salvação. Então, Paulinho, o batismo nas águas, ele se refere à salvação. Ele se refere a uma aliança que eu faço com Deus. É o exemplo que eu uso muitas vezes lá na igreja.
Eu amei a minha esposa de tal maneira que eu fiz uma aliança com ela. Eu entreguei minha vida para ela e eu demonstrei essa entrega através de uma aliança. Com Deus é da mesma forma. Eu entreguei minha vida para Deus e eu me comprometo a Deus de tal maneira que eu vou fazer uma aliança com Ele. No capítulo 6, no verso 4 de Romanos, diz que o batismo é uma aliança que eu faço com meu Deus. E o batismo no Espírito Santo? Porque o batismo nas águas é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo nas águas? Eu nunca vou me esquecer de uma declaração da Valnice Milhomes, uma mulher muito de Deus, cheia do Espírito Santo, e ela fazia a distinção assim: o batismo nas águas eu tenho Deus, e o batismo no Espírito Santo, Deus passa a me ter. Eu passo a ser do próprio Deus. Ele passa a ter mais controle, mais acesso à minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer com essa diferença é o seguinte: uma coisa é eu me entregar a Deus, batismo nas águas, e através do batismo no Espírito Santo, e a evidência de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo, é o falar em outras línguas. O próprio Espírito, ele vai tomar, é como se ele tomasse posse da minha vida. É o que Paulo diz ali em Romanos 8, 28, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para você, Paulinho, e para você, telespectador, aprender e saber mais a respeito disso, acesse o nosso site, o saldaterrapc.com.br. Volto a dizer, procure lá na listagem lá de vídeos e você vai e procure lá nessa listagem um que chama assim, batismo no Espírito Santo. E você vai entender, sabe, o milagre que é, a graça que é, o prazer que é você ter o Espírito dentro da sua vida e você poder orar na língua dele, falar na língua dele. Você vai ver a transformação que vai causar na sua vida. Então, o batismo nas águas, você se entrega para Deus. Batismo no Espírito Santo, o próprio Deus vem de uma maneira especial, sobrenatural, habitar na sua vida e a sua vida vai ser transformada. Amém? Espero que você tenha te atendido essa resposta. E para todos vocês, mande a sua pergunta para esse e-mail que está aparecendo na tela, pastormarcelobatagini@hotmail.com. No que eu puder te atender, sua dúvida, sua pergunta, eu estou à sua disposição. No mais, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e até o próximo programa, no nome de Jesus.